Bonsoir mes chers amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Sejam muito bem-vindos na live de hoje de aquecimento para a nossa Semana da Fluência no Francês. Então, como que vai funcionar? Como irão funcionar essas lives dessa semana, pessoal? Vai ser assim, eu vou abordar a questão de história, de arte, cultura e vivência da França, entendeu? Então, assim, eu vou destrinchar muitas coisas, principalmente, por exemplo, a live de hoje, o que a gente vai ver? Nós iremos estudar aí, a gente vai aprender de uma forma mais resumida a história da França. Então, história de Paris, a história da cidade luz, beleza? Então, vou aguardar alguns minutinhos aí, o pessoal ir entrando, e a gente já vai começar, beleza? Sejam muito bem-vindos, vous êtes très bienvenus. Eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com muito conhecimento, falando, caramba, a França não é apenas o idioma francês, tem muito mais, vamos dizer, por trás dessa língua riquíssima, bela e maravilhosa que é o francês, ok? Então vamos aguardar alguns minutinhos e a gente já... Pardon. E a gente já inicia, ok? Bonsoir, Isa, seja muito bem-vinda. Bonsoir, Luciana B. Silva, sejam bem-vindas. Vamos aguardar alguns minutinhos e a gente já vai iniciar, tá, pessoal? Então, como eu havia dito, nós vamos destrinchar aqui a história da cidade de Paris, beleza? Bonsoir, Mimi, est-ce que vous allez bien? Sejam muito bem-vindas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Sobre a história de Paris, o que é interessante a gente começar a falar aqui? Olha, a fundação dela, ela ocorreu por meio das tribos celtas, tá? Dos parísios, pardon. Fiz uma colinha aqui, deixei os pontos principais para ir falando aqui com vocês, tá? Então é uma história muito revolucionária e desde então Paris ela teve várias e várias revoltas. E nós vamos abordar de forma resumida essa história, tá? Bora lá então. Bonsoir, Washington, seja bem-vindo. Ok? Então as primeiras etapas aí da história de Paris é com a sua fundação, como eu acabei de mencionar, pela tribo celta dos parísios. E eles se estabeleceram em uma ilha do Sena, que a gente fala aqui, Ile de la Cité, ok? Então, devido à sua localização estratégica, ela passou... Como assim? Esse primeiro povoado de pescadores e marinheiros, ele caiu sob o poder dos romanos no ano 52 a.C. Então, eles passaram a chamá-la de Lutécia. Bonsoir, Kalita. Bonsoir, Dani. Sejam bem-vindas. Ok? Então, a cidade ela mudou o seu nome para Paris apenas no século IV, tá? E durante essa época, segundo, vamos dizer, os estudiosos, os historiadores contam, ela resistiu à invasão de Átila por intervenção de Santa Genoveva, que então passou a ser a padroeira da cidade, tá bom? Em 508, Clovis, rei dos francos, ele se instalou em Paris, a capital do seu reinado. E séculos mais tarde, ou seja, em 1987, foi instalada então uma dinastia capetiniana, que durou então até 1328. Olha só o tempo que eles perduraram aí no poder, tá? Então a cidade ganhou muita importância ao longo do século XI. Por quê? Um dos motivos foi o quê? Graças ao comércio da prata e para formar parte da rota dos peregrinos e dos comerciantes. Então ali era um local, vamos dizer, estratégico, tá? Beleza? Então, principalmente, questão financeira, de comércio. Bonsoir, Douglas, seja muito bem-vindo. Então, vamos lá, pessoal, continuando. Sobre as revoltas e sobre as rebeliões aí. Lembrando, aqui vai ser uma forma um pouco mais resumida, tá? Porque tem muitos aspectos históricos. Então, cada dia eu vou selecionar, dependendo de uma cidade, e a gente vai trabalhando isso daí, ok? De uma forma bem prática, bem simples, para você já abrir sua mente e entender um pouco mais dessa história, dessa maravilhosa cidade, tá bom? Então, a princípios do século XII, os estudantes professores eles enfrentaram uma grande autoridade episcopal, ou seja, o Papa Inocêncio III, ele havia autorizado a criação de uma corporação que Universitas. Então, Luís IX, ele concedeu a Robert de Sorbonne a fundação do colégio, então, La Sorbona, tá? E assim, Paris se transformou também em uma cidade universitária, beleza? Então, foi aí que começou a história da questão já dessa parte cognitiva, vamos dizer, dos estudos, né? Os estudos superiores. Então, pessoal, durante o século XIV, Paris viveu ao menos aí três
revoltas, tá? Bonsoir, Gustavo. Bonsoir, Eluze. Sejam bem-vindas. Então, a primeira aqui foi o quê? A rebelião dos comerciantes de 1358, tá? Com Etienne Marcel à frente. Depois tivemos a revolta do Maillotin, então, de 1382, quando os cidadãos se rebelaram com o aumento dos impostos, tá? E a de 1413, de Caboche, onde foi um comerciante que liderou uma multidão e eles acabaram, então, tomando a Bastilha. E esse ficou conhecido, então, o período da Guerra de 100 anos, a Guerra dos 100 anos, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Dessa forma, a cidade ela continuava crescendo e expandindo, vamos dizer, de forma desordenada. Embora a corte ela estivesse no Vale do Loire, apenas em 1528, pessoal, que o então rei Francisco I, ele estabeleceu oficialmente a sua residência em Paris. E aí a cidade ela começou a ser a maior do Ocidente. Então todo mundo começou a olhá-la já de uma forma diferente, falando, nossa, essa é a cidade, olha só, olha como que ela cresce, olha como que ela se expande, beleza? Então vamos lá, em 24 de agosto de 1572, houve então um massacre da noite de São Bartolomeu. O que foi isso? Foi um massacre promovido pelos reis franceses. Calma aí, perdão, aqui que eu perdi o meu ponto de... Cadê, pessoal? Isso, então foi promovido pelos reis franceses, excusez-moi, que eram católicos, e eles começaram o quê? A massacrar o povo protestante, tá? Então, os famosos huguenotes, ok? E aí, o que aconteceu? Na verdade, algo acabou não acontecendo, já que em 1588 os católicos franceses se ergueram contra os reis, contra o rei Henrique III. Eles fizeram o quê? Foi o quê? O dia da barricada, tá? Então, nesse dia, o rei ele é assassinado e Henrique de Navarro é coroado, tá, pessoal? Bonsoir, Thaís. Bonsoir, Marina. Sejam muito bem-vindas, beleza? Ou seja, depois, em 1648, aconteceu o segundo dia das barricadas. E aí foi quando a população se levantou contra o rei devido ao seu empobrecimento. Tipo assim, foi um empobrecimento geral. O pessoal começou a ficar muito pobre, eles não aguentaram mais aquela pressão e foram para cima. E esse acontecimento, cet événement, les amis, ele marcou o início da Fronda, tá? Foi uma série de guerras que aconteceram no país entre 1648 e 1662, ok? Então, 15 anos mais tarde, o rei Luís XVI decide, então, trasladar a corte para Versalhes, tá bom? Bonsoir, Lerânia, seja muito bem-vinda. Salut, Thaís. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o declive da monarquia. Lembrando, essa live ela vai ser bem sucinta, tá? Realmente, os pontos principais aqui é para fazer você ficar com aquela pulguinha atrás da orelha e estudar, pesquisar um pouco mais sobre a história da famosa Cidade Luz, tá? Allez, on y va, les amis. Então aqui eu vou falar sobre o declive da monarquia. Como as consequências dessa fronda, a pobreza então se difundiu em toda a cidade, tá? E ao mesmo tempo, o que houve? Houve uma corrente de pensamento vigente naquele momento, que era a ilustração. Então o quê? Princípios que se baseavam na razão, igualdade e liberdade, tá bom? Então, princípios se baseando na razão, na igualdade e na liberdade, tá? Quase já formando os três aí da Revolução Francesa, que a gente já vai ver logo mais, hein? Então essas ideias defendidas por filósofos e literatos como Voltaire, Rousseau, Diderot e Montesquieu, o que acontecia? Unidas à pobreza, então, vivida pelo povo, pela população, eles criaram as bases do desejo de uma igualdade socioeconômica, que levou o povo francês à Revolução, então, ok? E a queda da monarquia de direito divino, tá bom? Então, em 14 de julho de 1789, Les Parisiens, então os parisienses, eles invadiram a fortaleza da Bastilha, que era o símbolo do absolutismo monárquico. E no dia 3 de setembro de 1791, foi aprovada, então, a primeira Constituição. Nessa Constituição da história da França, o que houve? Eles restringiam os poderes do rei, para que assim ele não pudesse sair falando, fazendo o que ele quisesse, como acontecia, não é? Bonsoir, Neto, seja muito bem-vindo, ok? Então, dia 17 de agosto, eles aprovaram uma nova Constituição.
E essa nova Constituição, ela concedia o poder executivo a um diretório. Então, pessoas ali que não estavam realmente fechadas com o rei. O rei agora ele não tinha o poder totalitário, tá bom? Bora lá. A Paris de Napoleão, como que era? Essa nova Constituição, ela encontrou então a oposição dos grupos monárquicos e jacobinos, tá? Então houve o quê? Diferentes revoltas. Em Paris, todas reprimidas pelo exército. Só que o que acontecia? O que houve, quero dizer aqui? Dia 9 de novembro de 1799, o exército então não conseguiu conter uma rebelião do general então, Napoleão Bonaparte. Ele derrubou esse diretório e instalou o quê? Um consulado, tá? Então ele botou um consulado ali mesmo. Em 15 anos do Império Napoleônico, Paris viveu uma época de grande expansão. A Praça do Carrossel foi expandida, foram construídos 2 arcos do triunfo, uma coluna, a bolsa e alguns mercados e matadouros, tá? Então essas guerras napoleônicas e com elas todo esse império de Napoleão, eles acabaram em 20 de novembro de 1815, depois da derrota final aí na Batalha de Waterloo e segundo o Tratado de Paris de 1815. Bonsoir, Geral, Geudaro Rodrigues, ça va, mon ami? Seja bem-vinda. Bora lá então, pessoal, continuando. Agora falar um pouquinho sobre a expansão urbanística de Paris, tá? Então, depois dessa derrota de Napoleão, a França ela começou a viver um momento um pouco difícil, de muita insegurança política, tá? E em 1851, ou seja, como é que a gente vai falar esse número em francês, tá? Quando a gente fala dos números, das datas, a gente pode falar de 2 formas. 1851, d'accord? En 1851, ou lá je peux dire en 1851. Literalmente igual no português, 1851, tá? Então lembre-se, no francês você pode ler as datas de 2 formas, falando em pares. Então, por exemplo, 1664, 1664 ou 1664, ok? Só que a data aqui é o quê? 1851. Então vamos lá. En 1851. Acontece o quê? O golpe de Estado e Napoleão II chega ao poder. Então ele se mantém durante 17 anos à frente do governo. E foi quando ele promoveu o crescimento urbanístico de Paris, tá bom? E ou seja, com a chegada de Napoleão e a presença do barão Haussmann como prefeito da cidade, Paris ela viveu um momento de mudança em toda a sua estrutura urbana. O centro foi reconstruído, os seus muros foram destruídos e o território metropolitano se expandiu. Então houve uma expansão, vamos dizer, nesse ponto da história aí da cidade de Paris, tá? Bonsoir Joyce, salut Alda, sejam bem-vindas, très bienvenue les amis. Ok, pessoal? Então, em 28 de janeiro de 1871, Paris ela foi conquistada por tropas prussianas. E o que aconteceu? Poucos anos depois, basicamente aí no final de 1800, ela foi proclamada a Terceira República, tá, pessoal? Então, com o novo governo, ele teve o início de uma época de crescimento econômico, muito crescimento econômico para Paris, e promoveu a construção em 1889 da famosa... Qual? O símbolo da França, quando você pensa em França, o que vem na sua cabeça? La Tour Eiffel, les amis. Então, foi em 1889 que a famosa Torre Eiffel foi, on va dire, criada, tá? Ela foi batue, beleza? É um símbolo da cidade a nível internacional, ok? Vamos lá um pouquinho sobre a época contemporânea. Bonsoir, Giovana, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, a partir do século XX, a cidade ela começou a passar por várias mudanças, com a reconstrução de diferentes áreas da cidade, tá? Em muitos casos afetadas pelas 2 guerras mundiais aí, nós sabemos que acabou destruindo muita coisa, não é? Beleza. Ou seja, na Primeira Guerra Mundial, a cidade ela resistiu, ela conseguiu resistir então aos diversos bombardeios recebidos. Mas em 1940, durante a Segunda Guerra, Paris ela foi ocupada pelos nazistas. Embora os parisienses tenham conseguido se opor e libertar a capital no dia 25 de agosto de 1944, essa guerra, ela deixou seus, vamos dizer,
sua herança ali, né? A gente pode dizer. Então, na guerra com a Argélia, Paris ela voltou a entrar em conflitos com violentas manifestações contra a guerra e numerosos atentados provocados pela OAS, ou seja, a Organização do Exército Secreto aqui, tá? E conhecido como Maio de 68, Mai 68, tá? A série de protestos que aconteceram em Paris durante os meses de maio e junho de 1968. Foi a maior revolta estudantil da história da França e possivelmente da Europa Ocidental. E eu vou abordar posteriormente esse assunto dessa revolta. Ela é muito interessante porque a gente consegue aprender muito sobre o passé composé e sobre o imperfeito. Então, não essa semana, mas a gente vai marcar, tá? Uma live onde eu venha abordar esse assunto, contextualizando com o imperfeito, ou seja, o pretérito do imperfeito, e com o passé composé, que é o pretérito perfeito aqui do português, tá? Por exemplo, eu comi, eu bebi, eu falei. O imperfeito, eu fazia, eu ia, eu conhecia, tá? Então a gente vai fazer uma live especial aí para destravar a sua cabeça com relação a esses dois tempos verbais. Realmente com contextos práticos e históricos falando dessa revolta estudantil, ok? Então vamos lá. Um dos últimos acontecimentos da capital francesa foi a revolta de março de 2006, quando os estudantes saíram às ruas para protestar contra a reforma do mercado laboral, tá? Em 2015, Paris ela começou e fechou o ano de luto. Como assim? Foram aqueles atentados trágicos lá sobre o jornal satírico Charlie Hebdo, tá? Ela foi invadida então por terroristas e provocou a morte de 12 pessoas. Em novembro, ataques cometidos na capital e no subúrbio de Saint-Denis deixaram 137 mortos e 415 feridos. Essa parte não é muito, vamos dizer, interessante de ficar falando, né, pessoal? Mas e aí, o que você achou? Vamos dizer, aqui de forma resumida, eu abordei a questão da história de Paris e seus aspectos principais, tá bom? Seja bem-vinda, croata. Que legal, você está na Croácia. Lá, Croácia. Très bien. Francês é difícil para brasileiros? Não, na verdade, o contrário, tá? Como existe uma relação muito grande entre o português e o francês, isso se torna mais fácil para o brasileiro aprender o idioma francês, tá? E devido à característica também das duas línguas serem originárias do latim. Então, isso nos favorece bastante. Bonsoir, Marcos. Seja muito bem-vinda. Bem-vindo, pardon, excusez-moi, les amis. E aí, o que vocês acharam dessa história toda de Paris e das suas revoltas e das suas batalhas, seus conflitos? Espero que tenham gostado. Então, como eu havia dito, essas lives de aquecimento da Semana da Fluência, eu vou fazer dessa forma. Eu vou pegar um aspecto, uma cidade, um assunto e vou destrinchar. Logicamente, uma forma bem mais... vamos dizer, abrangente e resumida, tá? O intuito aqui não é ficar te dando aula de história, é apenas fazer com que você entenda um pouquinho mais da história de Paris. Aí eu vou entrar com a questão de Bordeaux, Champagne, Marseille, Lyon, tá? Dependendo, amanhã eu já fale 3 cidades de uma vez aí para você de forma resumida, tá bom? Bonsoir, Isa, seja muito bem-vinda. O famoso João, vous êtes très bienvenue. Tá, Marta... Marti, notório de Albuquerque, seja muito bem-vinda. Bonsoir, les amis. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa live salva lá no feed, qualquer coisa no IGTV, tá bom? E vocês podem assistir, rever e pensar nesses aspectos principais que eu mencionei, tá bom? Então não se esqueça, a nossa Semana da Fluência no francês, ela vai ser na próxima semana, tá? Sem ser essa, na próxima. Aí... eu vou realmente abordar a questão dos aspectos contextuais. Tudo que você precisa saber, tá? Do seu check-in lá no aeroporto ao check-out no hotel. Então, como assim, Leandro? Como é que você fala para, por exemplo, lá para entregar o passaporte? Como que funciona na aduana francesa? Como é que, tipo assim, o que você precisa saber para viajar e não precisar de nenhum tradutor? Ou seja, realmente simples e prático, voltado a fluência, porque a fluência é isso, pessoal. É você falar vamos dizer, o francês, o inglês, não importa o idioma, de forma simples e clara. Então você passa a sua mensagem de uma forma simples e clara, assim como a criança passa quando ela quer, por exemplo, alguma coisa, quando ela quer comer, quando ela não gostou de algo, quando ela precisa de alguma coisa. E é isso, tá? Então, não esqueçam, a Semana da Fluência no francês vai ser
na próxima semana, tá? Do dia 15 ao dia 21. Então, terminando esse aquecimento aqui, com essas características, com história, com tudo isso que a gente já começou hoje, a gente vai abordar esses assuntos. Então, cada dia vai ser um dia específico. No aeroporto, em bar, no restaurante, no hotel, por exemplo, você quer tomar o seu café da manhã no quarto, você não quer ter que descer, não quer coisa e tal. Como que você fala isso? Então, eu vou passar tudo de uma forma bem simples e prática. Simples por quê? Porque qualquer um consegue, e prática, porque se você fizer como eu te disser, você vai ter resultados. Como assim, Leandro? Você vai conseguir falar com domínio e segurança. Você não vai ficar se sentindo inseguro, nem travar, nem nada. Tá bom, pessoal? Bonsoir, Renata. Seja muito bem-vinda. E aí, pessoal, só deixar um pouquinho da minha história com o francês. Era para eu ter dito no início, acabei esquecendo. Bom, eu trabalho como professor de francês desde janeiro de 2010 e é algo que eu amo, me dá verdadeiramente prazer ensinar as pessoas e principalmente eu percebo que quando você é um facilitador aqui do conhecimento, você evita com que os outros passem pelos mesmos problemas ou dificuldades, né? Que você porventura pode ter. No meu caso, eu tive vários perrengues, várias dificuldades no início. Eu estudei francês aqui no Brasil antes de ir para a França, durante mais de 6 meses. Só que o que aconteceu? Como essa metodologia tradicional ela é meio chata e engessada, era muita gramática. Eu nunca havia estudado francês. Então, imagine, você já vai começar a estudar um novo idioma pela gramática, as coisas já não, vamos dizer, não estavam certas. Só que como eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso, eu fui seguindo o barco. Beleza. Quando eu cheguei lá, eu pensei, cara, vai funcionar. Só que não dava, eu não entendia o que eles falavam, eu não conseguia me comunicar, eu travava, uma insegurança muito grande e chegava até a me sentir muito frustrado. Só que o que acontece? Aí eu comecei a estudar isso lá em Aix-en-Provence, na universidade. Só que antes de você ir para a faculdade, você faz como se fosse um curso de francês, tá? Da própria universidade. A universidade que eu estudei foi Aix-Marseille, tá bom? Aí beleza, havia só eu de brasileiro e muitos estrangeiros. Era pessoal da Croácia, era pessoal do Gabão, não, perdão, da Romênia, tipo assim, pessoas do mundo inteiro. E apenas eu de brasileiro. Então, eu falava inglês, praticava inglês. Só que, cara, o inglês na França, ele não te ajuda muito. Então, tinha essa questão. Eu precisava realmente aprender o francês. E aí, comecei a estudar e coisa e tal. E sabe qual foi o problema? Eu quero dizer aqui, eram os mesmos livros e a mesma metodologia. Então, eu falei, não, vou viver esse pesadelo de novo. Posso dizer que sim, posso dizer que não. Algo dentro de mim dizia, Leandro, pega tudo isso que você já tem aprendido e começa a colocar em um contexto prático. Tipo assim, quando você quer falar, você precisa falar, é praticidade. Eu preciso daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo, eu acho que isso, tá entendendo? Então foi isso que eu comecei a fazer. Então eu pegava minha bicicleta, eu saía pela cidade, nessa época eu estava em Aix-en-Provence, no sul da França, lá na Côte d'Azur, a famosa Mediterrâneo, o famoso Mediterrâneo, e eu saía e fingia que estava perdido. Dessa forma eu conseguia conversar com os franceses. Então eu trocava ideia, fingia que estava perdido. Bonsoir, monsieur, vous pouvez m'aider? Tá entendendo? Oi, com licença, senhor, o senhor pode me ajudar? Isso de dia, de noite, sempre ali em contato. Ou seja, eu ia praticando, vamos dizer, de modo implícito, tudo aquilo que eu já tinha estudado. Então, sem ficar focando em regras gramaticais ou em conjugação de verbo, nem nada. Realmente, contexto prático. E os franceses são muito solícitos. Se você já chega falando inglês, ele já fica às vezes meio... você está no meu país e fica falando inglês comigo? Tá? Mesma coisa, aqui no Brasil é um pouco diferente. A pessoa chega e fala inglês, todo mundo vai se adaptar a ele. E ao contrário, você está no país da pessoa, então você tem que respeitar a cultura, a língua. Então você chega lá na França e fala já, por exemplo, bonjour, excusez-moi, je parle pas très bien français. Desculpa, oi, bom dia, oi. Eu não falo muito bem o francês, eu sei que eu vou te falar, o olho dele já, caraca, ele te vê como estrangeiro e vê que você está se esforçando, então ele te ajuda, ele é solícito, ele é vamos dizer, uma pessoa muito bacana, ao contrário do que dizem, tá? Então, já tive vários alunos falando, os franceses são mal educados e coisa e tal. Não, não é, a questão da cultura. Pode ser que ele tenha tratado pelo pronome tu diretamente, se você não sabe, a diferença de tutoyer e vouvoyer. Aqui são dois verbos que designam o tratamento que você vai
falar com a pessoa. O tu é uma forma muito informal, muito familiar. Você vai falar com teus amigos, com a família ou com crianças e jovens, entendeu? Então, se você chega para um senhor, ou até mesmo para um adulto, não se sendo uma pessoa de idade, fala tu, é uma falta de educação muito grande. Ele já vai olhar para você tipo assim, cara, eu te conheço, tá entendendo? Te conheço. Essa é a questão. Então, quando você trabalha esses aspectos da educação, a gente fala aqui, les formules de politesse, são as fórmulas de educação, você quebra o francês. Quebra como? Ele fala, nossa, que bacana, um estrangeiro que está se esforçando e quer aprender meu idioma, eu vou ajudá-lo com certeza. Para vocês perceberem, teve uma vez eu fui a Paris, isso foi em 2014, eu estava perdido e eu queria ir a uma loja de moto, acho que era KTM. Só que eu tinha lá um mapinha que eu digo, eu tinha um endereço, mas eu não estava conseguindo achar. Aí eu cheguei para um francês, um parisiense, falei, bonjour, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai cette adresse, mas j'arrive pas à le trouver. Oi, eu tô com esse endereço, eu queria encontrar, mas tipo assim, não tô conseguindo. Olha só como ele foi solícito. Ele pegou o celular dele, atender. Pegou o celular dele, colocou o endereço, me mostrou no mapa, tipo assim, no GPSzinho lá, vamos dizer Waze, não lembro qual era o aplicativo, ó, você vai pegar assim, vai fazer, tipo, ele me mostrou detalhadamente como que eu tinha que fazer para chegar ali na loja de moto. Mas por que isso? Porque eu cheguei, bonjour, excusez-moi, então teve toda essa questão de educação. Na França é diferente, você não chega e já fala, onde é que é o mercado tal? Isso não existe, isso é totalmente uma falta de educação muito grande. Já houve vezes assim que eu vi um brasileiro, tava passando de bicicleta, e eu vi o brasileiro tentando falar dessa forma. Tipo, falando lá o francês bem, tipo, jogando a pergunta, o francês simplesmente olhou pra cara dele e continuou andando assim na rua. Eu falei, nossa, essa daí foi, tipo assim, foi uma pancada pro cara, porque não funciona. Você não chega, onde é que é tal lugar? E já sai andando assim. Como é no Brasil, né? Por quê? Porque no Brasil a gente é meio mal educado, né? Infelizmente, a gente não tem essa questão de educação muito bem, vamos dizer, como funciona na França, tá bom? Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente, como eu havia dito, é apenas um aquecimento para realmente a Semana da Fluência no Francês, com muito conteúdo, com muita praticidade, tá? Para você destravar o francês e poder falar com domínio e segurança como você quer, como eu sempre quis, antes de atingir a proficiência, tá bom? Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Tenham uma ótima noite. Bonsoir, Ana. Bonsoir, Caio. Vou deixar salvo aí para vocês. Bonsoir, Cíntia. E vocês podem assistir e rever quando quiserem, tá bom? Salut, c'était vraiment un plaisir, les amis. Foi um prazer, hein? Tchau, tchau.